literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje a gente vai conversar sobre a finalização da Revolta de Atlas, esse box gigantão aqui cheio de marcações, tá, pessoal? Mas antes de começar o vídeo, eu já peço para vocês deixarem o likeinho de vocês, para vocês se inscreverem no canal e ativarem o belzinho de notificação. São pequenos gestos de vocês, mas contribuem muito para o crescimento aqui do canal, tá bom? Então, gente, levei alguns meses para ler esse box da Revolta de Atlas da Ayn Rand, tá? Eu já fiz um vídeo introdutório há alguns meses, eu vou deixar o link aqui no box de descrição para vocês assistirem, até recomendo que assistam primeiro aquele vídeo e depois assistam esse daqui, tá? Eu demorei esse tempo todo por quê? Não é porque foi uma leitura difícil, nada disso. Eu que decidi ler o primeiro volume lá em fevereiro, depois eu li o segundo volume em junho e o terceiro volume eu acho que eu terminei em julho, tá? Eu já dei as minhas primeiras impressões nesse outro vídeo que vai ficar aí no box para vocês. E agora eu vou fazer só uma finalização, uma impressão geral do que eu achei, tá? No primeiro volume, pessoal, a gente tem assim... Antes de entrar na história, assim, antes de falar do livro, esse livro aqui, gente, quem não tem assim um mínimo de conhecimento de política ou história ou sociologia, não vai entender a crítica que a Ayn Rand está fazendo às políticas de esquerda. Quem não tem um pouquinho de conhecimento vai entender o livro, vai ler, ok, só que vai achar que é, digamos, uma guerrinha entre os mocinhos e os bandidos, tá? Digamos que entre os empresários bonzinhos e, tipo assim, um pessoal de Brasília, tá? Mas quem já tem um pouquinho de conhecimento vê bem a crítica ali que ela tá fazendo no livro, tá, pessoal? Mas, tendo conhecimento ou não, dá para ler tranquilo a história que todo mundo consegue entender bem o que está se passando ali, tá? E assim, no primeiro volume, a gente tem então toda a apresentação dos personagens, tá? Que são incríveis. A gente tem aqui uma protagonista que é uma mulher, a Dagny, e eu fiz muita marcação no primeiro volume, tá? No segundo, já não foi tantas marcações, e no terceiro, menos ainda, tá, pessoal? Então, no primeiro volume se descortina toda a história, né? Já apresenta a trama para nós, apresenta os personagens, apresenta o conflito, né? Que vai ter ali. E assim, vocês podem achar os personagens muito parecidos. Os mocinhos, digamos assim, que são os empresários. Mas no livro da Revolta de Atlas, os empresários, os industriais, eles não são vistos como muita gente vê. Eles não são vistos como os mauzões, os exploradores, uma visão mais marxista. Não. Aqui eles são bonzinhos, os industriais, os comerciantes, os grandes empresários, porque eles produzem eles fazem a economia, tá caindo aqui um caderno, eles fazem a economia andar, eles geram empregos, enfim, eles têm essa visão mais capitalista sobre os empresários, tá? Por outro lado, a gente tem os bandidos. Vocês pensem assim no pessoal de Brasília. Tirando pouquíssimas exceções, os bandidos aqui é tipo o pessoal de Brasília, né? Políticos. Então, eles falam realmente, são políticos, fala ali de Washington, muita gente de Washington e tal, e alguns empresários que estão macomunados com esses políticos, que são os bandidos da história.
tá, pessoal? Então, no primeiro volume é isso, né? A gente já fica sabendo sobre os personagens e, como eu ia dizendo para vocês, vocês podem achar eles um pouco assim muito parecidos. Ah, os bonzinhos são todos com as mesmas características e os mauzões são todos com as mesmas características. É que a Ayn Rand, ela não entra na intimidade de cada personagem, não. A história se desenvolve ali, no mundo comercial, no mundo industrial. Então, os mocinhos, eles têm as mesmas características, porque eles são trabalhadores, são pessoas que querem o progresso, são pessoas honestas, por isso que eles acabam sendo meio parecidos. E a gente não entra na intimidade para ver assim o detalhe da personalidade de cada um. Por isso podem ficar um pouco assim homogêneos, entende? E os bandidos também acontece a mesma coisa. Por exemplo, se vocês pegarem assim de um modo geral Brasília, não são mais ou menos tudo meio parecidos? Os políticos são cínicos, mentirosos, corruptos. Então, é isso que acontece aqui na história do livro. Então, os mauzões também têm essas características, né, semelhantes entre eles. São mentirosos e essa coisa toda, cínicos, enganadores, corruptos, sem escrúpulos, né? Mas com essa fachada de bom mocinho, de que estão fazendo bem para o coletivismo, tá? Então, isso é o primeiro volume. Então, ele já apresenta para nós que vai ter um mistério também, que eu já comentei no outro vídeo, desses grandes empresários que começam a sumir. Cheio de marcação, então. Depois, a gente vai para o segundo volume, pessoal. E o segundo volume, na minha opinião, foi o melhor. Porque a gente daí adentra no mistério, né? A gente entra ali na engrenagem da coisa, de como a coisa funciona, de como esses políticos e esses empresários do mal agem e como eles ficam manipulando tudo que eles possam manipular. Eles manipulam a mídia, televisão, jornal, tudo. Eles fazem com que as pessoas entendam, ouçam, pensem como eles querem. Que é o que acontece na realidade também, né, pessoal? Vamos combinar, né? Então, eu gosto de dizer assim para vocês, sempre que vocês forem ler uma distopia, tracem um paralelo com a realidade. Tudo que vocês lerem, vocês parem para pensar se não acontece isso na vida real, né, nos dias de hoje. Então, aqui mostra muito isso, mostra muito uma mídia comprada, sabe? Tudo envolve interesse, tudo envolve poder e dinheiro. E tudo para sabotar os empresários honestos, para roubar as ideias deles, para tirarem cada vez mais dinheiro deles, cada vez cobrando mais impostos, com a desculpa de que é para as pessoas pobres, de que é para o bem de todos, tá, gente? Então, eu separei aqui um trecho de um personagem que é o Francisco da Cunha, que ele é incrível, ele é muito bom, eu gostei muito dele. Ele é um desses grandes empresários que viram playboy, mas tem uma explicação para isso. Então, eles estão lá numa determinada festa, né, com aquele pessoal cínico, nojento todo lá. E aí tem gente, uma senhora, se eu não me engano, está dizendo que o dinheiro é a coisa mais horrível do mundo, que o dinheiro é mau. E aí o Francisco se mete. Gente, toda a história, ela é permeada por discursos incríveis, discursos inteiros assim que são maravilhosos. Aí o Francisco vai falar o seguinte do dinheiro. É para um homem que falou que o dinheiro é mau. E aí ele diz assim: então o senhor acha que o dinheiro é a origem de todo o mal? O senhor já se perguntou qual é a origem do dinheiro? Ele é um instrumento de troca que só pode existir quando há bens produzidos e homens capazes de produzi-los.
O dinheiro é a forma material do princípio de que os homens que querem negociar uns com os outros precisam trocar um valor por outro. O dinheiro não é um instrumento de pidões que recorrem às lágrimas para pedir produtos, nem dos saqueadores que os levam à força. Os saqueadores aqui no caso são esses empresários do mal e a politicagem toda de Washington, tá? O dinheiro só se torna possível por intermédio dos homens que produzem. É isso que o senhor considera mal? Quem aceita dinheiro como pagamento por seu esforço só o faz por saber que está trocando pelo produto do esforço de outrem. Não são os pidões nem os saqueadores que dão ao dinheiro seu valor. Nem um oceano de lágrimas, nem todas as armas do mundo podem transformar aqueles pedaços de papel no seu bolso, no pão de que você precisa para sobreviver. Aqueles pedaços de papel que deveriam ser ouro são penhores de honra e é por meio deles que você se apropria da energia dos homens que produzem. A sua carteira afirma a esperança de que em algum lugar no mundo ao seu redor existam homens que não traem aquele princípio moral que é a origem do dinheiro. É isso que o senhor considera mal? Toma! Então esse daqui é o volume 2, tá, pessoal? Já mostrando para nós, assim, o desenrolar da história, né? O mistério começa a se aprofundar aqui e no final do volume 2 ele já deixa uma brecha para a gente já descobrir o mistério dos grandes empresários que somem, tá? E aí o volume 3, que é o mais gorducho e que eu achei menos interessante, tá, pessoal? O volume 3, ele já abre revelando o mistério dessas pessoas que somem. Mas ali durante o segundo livro, o segundo volume, tu já vai vendo mais ou menos no que vai dar. Tu já sabe o que é esse mistério, como é que vai resolver essa situação. No segundo volume a gente já consegue ter mais ou menos uma visão assim do que vai ser. E aí, gente, o volume 13 eu marquei poucas coisas porque eu acho que poderia ser mais enxuto. Eu acho que a Ayn Rand, ela repetiu muito o diálogo, repetiu muito a ideia que ela já deixou clara no volume 1 e no volume 2. A crítica toda ao socialismo, ao comunismo que ela fez já está bem claro. E no volume 3 ela ainda repete um pouco, sabe? E aí eu achei um pouco cansativo, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui, gente. Tá. Aqui no volume 3, então, a gente já inicia com o mistério revelado, tá? Do que está acontecendo. A gente daí se encaminha para o desfecho da história. Eu acho que a Ayn Rand se perdeu um pouquinho, ficou um pouco bobo o final, assim, sabe? Meio coisa de filme, assim. Mas isso não tira o mérito de toda a história, tá, pessoal? Então, eu acho que o volume 3 podia ser mais enxuto e que ela deu um pouco de uma viajada aqui. E aí tem um discurso enorme, enorme, de quase 50 páginas, de um personagem que eu não posso falar para vocês quem é. E nesse discurso dele, a Ayn Rand, ela expõe toda a filosofia, quer dizer, toda. Ela expõe bem ali a filosofia dela do objetivismo. Então, deixa bem claro que por intermédio do discurso desse personagem, é exatamente aquilo que tu ouvia ela falar em entrevistas, aquilo que ela considerava como objetivismo. É muito interessante, vale a pena se deter bem nesse discurso, apesar de ser longo e um pouco cansativo, tá? Mas eu vou ler aqui um trechinho para vocês de um juramento que tem entre alguns personagens que é a crítica, então, assim, ao coletivismo, né? E uma defesa do individualismo. E aí, o juramento deles é assim: juro, por minha vida e por meu amor a ela, que jamais viverei por outro homem, nem pedirei a outro homem que viva por mim, tá? E eu finalizo aqui
com esse juramento, então, tá, pessoal? Fica a dica de um romance realmente monumental. Ele poderia, então, ser um pouquinho mais enxuto no final, né, nesse último volume. Não vai trazer, assim, grande sabedoria, um grande pensamento filosófico para a tua vida. Não, é uma crítica ao socialismo, às políticas de esquerda, mas mesmo assim é muito interessante, tá, pessoal? É muito boa a história, ela nos prende, é um romance incrível de verdade. Então, se fosse dar uma nota, né, para os 3 volumes, né, para o livro inteiro, para a obra inteira, eu acho que eu daria uma nota 8. Realmente vale a pena. E vocês que têm interesse em alguma coisa da Ayn Rand, eu acho que tem que procurar logo, porque eu procurei outras obras e não estão disponíveis, pessoal, infelizmente. Eu espero que, acho que a Arqueiro volte a publicar então, porque tem uma nascente que eu tenho interesse de ler e não consigo encontrar em lugar nenhum. Tá, gente? Mais uma vez, quem gostou então dessas impressões finais aqui, um apanhado geral da Revolta de Atlas, deixa o likeinho de vocês, compartilhe esse vídeo, é bastante importante e lembre-se, pessoal, sempre que vocês forem ler uma distopia, façam o link com a vida real, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau! To protect the security of our fellow citizens. For the duration of the national emergency, that the statutes of Directive 10-289 shall remain in effect. All copyrights shall be transferred to the federal government. All wages and other forms of income are hereby frozen. It's all happening so fast. I won't be a slave. You say you and Henry Reardon found it? A device harvesting limitless energy without fossil fuels. We're so close to having something they won't be able to fight. They will try like hell to stop you. Ms. Taggart, I think everyone agrees that capitalism doesn't work. You don't understand the power they have. The government takes what they want and taxes what they leave behind. One of these days, you're gonna have to decide which side you're on. It's obvious that drastic measures have to be taken. If you saw Atlas, knees buckling, arms trembling, but still trying to hold up the world with the last of his strength, what would you tell him to do? Where are they? Anyone who could make a difference. I'm sitting next to her. I've only got one thing left worth fighting for. This. If you feel you have the right to use force against me, bring guns. Time is running out. Who or what is John Galt? Is he even a man? Or an idea.